que as pessoas não emagrecem? Isso aqui é um tema muito polêmico, principalmente que eu sou da área acadêmica, né? Então, existe atualmente uma tendência muito forte de dar foco nas questões técnicas, que envolvem conhecimentos e habilidades. Então, você está na universidade, você adquire esses conhecimentos que é de extrema importância. No entanto, a gente tem que considerar as questões comportamentais, no sentido de que se o cliente não tomar conta das suas decisões, provavelmente ele não vai ter êxito. Então é importante ele tomar conta, ele saber, ele está extremamente motivado para que ele consiga alcançar o seu sonho. Então aqui a primeira imagem, se a gente for analisar essa pessoa comendo, falando, nossa, quanta coisa gostosa, está motivada, mas por que as pessoas gostam de comer? A gente tem que pensar inicialmente na dor dela. Ela sabe que comer engorda? Sabe. Ela sabe o que faz mal comer muito carboidrato? Também sabe. Só que traz felicidade para ela. Ela se sente bem. As pessoas comem porque traz muito prazer. Esse é um dos principais motivos. É só você visualizar a imagem dessa mulher. Olha como ela está ali feliz comendo esse pote de sorvete, chocolate, doces. E aí tem outro fator, porque a comida, ela traz felicidade, ela traz sociabilização com a família, com amigos, e em alguns momentos ela esquece da vida. Eu não estou falando que você tem que deixar de comer, mas se a gente for contra a comida, provavelmente a gente não vai alcançar o sonho. Então o foco não é especificamente em você restringir alimento, mas é entender por que a pessoa está tendo aquele comportamento. Porque quantas vezes você oferece um alimento e a pessoa diz que não tem vontade de comer, ela não gosta daquilo. Então é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando faz qualquer tipo de orientações. Aí eu mais uma vez eu reforço que é de extrema importância as pessoas procurarem um profissional de nutrição para que tenham um acompanhamento. Mas a decisão é de quem? É da pessoa, a decisão é sua. Você que vai ter que escolher se vai ter que procurar um profissional de nutrição. A verdade é que você tem que ter o conhecimento sobre esse fato. Muitas vezes esse conhecimento é do profissional, então é importante você ter essa orientação para que ele, em conjunto com você, decida efetivamente qual o plano que você deve comer. Agora, o que adianta a pessoa estar fazendo aquela dieta restritiva? Ela sabe que tem que comer alimentos saudáveis, ela sabe que tem que comer menos proteína, menos carboidrato, que tem que comer mais verduras, só que ela não está preparada para mudar. Ela não quer mudar. Então, mudar os hábitos alimentares não é para qualquer um. É para quem realmente está afim. Agora, você só consegue fazer isso se ela visualizar onde quer chegar. Se ela tiver o foco de que realmente ela precisa e ela quer mudar os seus hábitos alimentares. Por quê? Não é fácil fazer isso. Eu estou sentindo na pele, nesses últimos 12 dias, quantas coisas que eu tive que abrir mão. Simplesmente tive que fazer o exercício, que a gente até fala em coach, que é um instrumento de ganhos e perdas. Quantas coisas que eu estou perdendo tendo essa mudança de hábito alimentar? Quantas coisas que eu estou ganhando? E pode ter certeza que os 3 primeiros dias eu estava querendo desistir. Mas quando eu percebi qual era o meu foco, que eu queria realmente mudar os meus hábitos alimentares, isso me fez ter determinação, motivação. Olha só a imagem desse rapaz que está se preparando para ir para a academia, para fazer sua prática de atividade física. Agora, qual é o principal motivo por que as pessoas se matriculam? Então tem muitas empresas que dão foco na venda, trabalha muito a questão do marketing, só que esquece do quê? A pessoa se matriculou, entrou numa sala e ela não está motivada. Ou muitas vezes o treinamento que ela faz é um treinamento metódico, repetitivo. Não considera o quê? A individualidade de cada pessoa. Então, qual é o perfil hoje que a gente vê muitas vezes nas academias? Será que esse perfil de uma pessoa mais obesa, de uma pessoa que é idosa, ela é um perfil que principalmente está no ambiente das academias? É o contrário. Muitas vezes as pessoas que são obesas, elas não entram. Não entram por quê?
Vergonha, muitas vezes. Não entram por falta de preparação dos profissionais que não sabem lidar com essas pessoas. E é por isso que a gente tem que pensar o quê? A seleção dos exercícios, o treino. Quem que monta esse treino? É o profissional de educação física? Sim, recomendo que tem que ser feito por um profissional de educação física. Agora preste muita atenção. Quantas vezes que as pessoas treinaram o que você treinou e não se sentiu motivado? Por quê? Em nenhum momento o profissional de educação física perguntou para você que exercício que você mais gostava, que exercício que você não gostava e quais eram as opções que ele teria, que você teria para fazer o exercício com motivação. Quantas vezes que ele te ensinou o exercício para que você teve a autonomia da prática desse exercício? Quanto mais autonomia o indivíduo adquirir na prática, melhor vai ser a questão da conscientização. E aí a gente tem que pensar como está o mercado hoje. Não vou generalizar, mas existem muitos profissionais que ainda dão foco nas questões técnicas e esquecem do comportamento, esquecem de como que deve lidar com as pessoas. Nesse sentido, foi quando eu determinei a construção da certificação em coach de emagrecimento com base em pilares. Porque também não basta a gente falar de alimentação, não basta falar de atividade física, mas eu tenho que considerar a saúde, eu tenho que considerar o descanso. E aqui eu vou passar para vocês alguns itens que falam justamente desses hábitos alimentares. São recomendações que, na verdade, eu estou fazendo aqui com questões muito éticas, sempre como eu falo, fala de alimentação, procure um profissional de nutrição. Então vou passar um item que é de promoção da saúde do Ministério da Saúde, que nós temos, por exemplo, a pirâmide alimentar, que ela é totalmente relacionada e interligada com a pirâmide da atividade física. Muitas pessoas acham que não existe, mas tem a pirâmide da atividade física. Então, olha só a base da pirâmide, isso para a população brasileira, determina que você tem que ter um controle diário de exercícios e de controle de peso. Em nenhum momento aqui eu estou falando para você ter um padrão estético que a mídia determina. Faça a atividade que você mais gosta. Quer dançar? Quer jogar bola? Quer fazer modalidades na academia? Quer fazer dança? Então, escolha qual que é o melhor meio para que você se torne uma pessoa ativa. Depois disso, controlar uma dieta com base no equilíbrio de vegetais, grãos, proteínas e frutas. Agora, Paulo, o que eu devo consumir? O que eu devo me alimentar? O que você recomenda? Eu não recomendo nada. Quem que tem que pensar nisso é você. Você vai ter que procurar meios para determinar quais são os alimentos que você mais gosta. Agora, tá com dúvida? A gente sempre recomenda um profissional de nutrição. Falando um pouquinho das questões relacionadas ao descanso. Olha que gráfico, olha que tabela legal essa, que fala, por exemplo, as recomendações do National Sleep Foundation, justamente de recomendações, se eu for pegar ali faixa etária de 18 até 64 anos de idade, recomenda-se que você tenha uma média de 7 a 9 horas de repouso. Então, olha só, Paulo, mas eu não tenho isso. Então vamos buscar o equilíbrio, vamos fazer com que você tenha esse equilíbrio efetivamente, considerando as questões relacionadas à saúde. Quais os exames clínicos? Então, de acordo com a faixa etária, você vai ter que fazer um check-up completo, procura um cardiologista, procura um ortopedista se você tiver alguma dor específica no corpo, procure um dentista, ter o controle. Então, existem diversas recomendações com base na faixa etária. E aí, falando um pouquinho da parte da atividade física. O ideal é que você, mesmo querendo emagrecer, tem que fazer atividades aeróbias, atividades de força, de flexibilidade e neuromotoras, conforme a recomendação de diretrizes, por exemplo, do American College of Sport Management. Lembrando que para ter esse controle, esse equilíbrio, você vai ter que buscar muita informação. E aí a deixa de você estar buscando orientações com um profissional de educação física. Enfim, Paulo, tudo isso que você falou significa o que, na verdade? A ideia é que para você emagrecer, por que as pessoas não emagrecem? Porque falta autoestima. O que falta nelas? Conhecimento é fácil. As pessoas buscam nas redes sociais, elas têm em cursos, têm nos livros, nos artigos,
Agora, a determinação para que efetivamente você coloque tudo isso em prática, você tem que construir. Não é de um dia para a noite que a pessoa sai de casa e fala, vou entrar numa academia e já vou fazer exercício. Não é de um dia para a noite que ela muda os seus hábitos alimentares. E para que você tenha uma autoestima e buscar o sucesso, você tem que ter um auxílio. E esse auxílio é por meio de um processo de coaching, que é um processo de desenvolvimento pessoal. Fazer com que você reflita de quais condutas você deve ter, quais decisões você deve ter. E aí a gente fala que é a escala da força de vontade. A pessoa que não tem esse apoio, lá embaixo, ela vai simplesmente falar, não quero fazer. Quando ela pensa, eu não consigo fazer, como está a autoestima dessa pessoa? Agora, se ela quer fazer e está com dúvida de como fazer, o coach ajuda muito nesse processo. Lembrando, se você não está afim de querer emagrecer, se você não está afim de querer fazer atividade física, de fazer um check-up, de ter uma mudança de hábito da tua vida com relação ao descanso, a sua administração do tempo, você não está preparado para um processo de coach. Por isso que eu garanto que 90 dias de um processo de coach dá certo, desde que você esteja a fim de mudar, que você quer fazer. Se você está nesse terceiro degrau da escada da força da vontade, eu tenho produto para você. Porque a ideia é que você sozinho consiga alcançar o seu sonho e ser feliz. E nesse sentido, eu tenho que mostrar para vocês qual que é esse processo. Mas o que é esse processo, Paulo? Como que deve ser feito? Eu vou mostrar a metodologia. A metodologia ela é composta por 7 sessões, ou 7 etapas. Então vamos imaginar que a primeira etapa é a questão do contrato, porque às vezes as pessoas querem emagrecer e acham que já vai prescrever treino, que acha que já vai dar a fórmula do sucesso. Não é assim que funciona. Eu falo que a primeira sessão é aquele momento da hora da verdade que eu falo, você está realmente comprometido? Pessoas que chegam para mim e falam, Paulo, como que eu faço para ser coach de emagrecimento? Eu posso ser coach? Qualquer um pode fazer coach? Não é qualquer um. Somente pessoas que têm disponibilidade, vontade de estudar, vontade de querer mudar o próximo, sem pensar na questão financeira, é que efetivamente vai conseguir ser um coach de emagrecimento. A parte financeira é uma consequência, mas não é o principal fator. Então, o contrato é quando você senta com o seu cliente, que pode ser presencial, que pode ser como eu estou fazendo agora, transmissão ao vivo, e conversa e determina qual que é a regra. Deixa claro, como eu estou mostrando aqui para vocês, eu falo que o processo de coach está aberto. Eu estou mostrando a metodologia e isso você explica para a pessoa numa conversa informal. Depois que você estabelece que a pessoa está apta para passar por um processo de coach, e aí nós vamos para a segunda sessão, que é a sessão da conscientização. É nesse momento que você tem que deixar claro o que para a pessoa? Você só vai mudar o seu hábito se você buscar informações. E se a cada semana você cumprir as tarefas que serão solicitadas no processo de coach. Essa conscientização é você entender o quê? O que eu quero fazer? O que eu desejo fazer? O que eu sonho fazer? Para que efetivamente você coloca e venha para a sua realidade e faça uma definição de objetivo. Onde quero chegar? Geralmente as pessoas já chegam no processo de coach já definindo metas, só que ela tem que entender se essa meta é realista. Por exemplo, eu quero emagrecer 10 quilos em uma semana. Será que esse objetivo, ela se conscientizou de que realmente é saudável para a vida dela? Por isso que a gente passa pela primeira etapa, que é de conscientização. Você quer emagrecer? Se conscientize primeiro. Segunda etapa, se conscientizou do que deve fazer? Não desanime. E aí você vai definir a meta. Por que meta? Objetivos são palavras. Transforma essas palavras em metas. A partir do momento que eu defini as metas, vamos para a realidade. Então, o objetivo é ponto B, as metas são as realidades, é hoje, como que está o seu hábito hoje. E aí eu tenho que pensar o quê? Se eu sei onde eu quero chegar, se eu sei quais são meus hábitos atuais, eu tenho que fazer que opções que eu tenho. Essa é uma diferença primordial,
Porque as opções você vai definir quais são os profissionais da área da saúde que devem te ajudar, quais são os alimentos que você vai, por exemplo, consumir, quais são qual o horário que você vai ter para o seu descanso, onde você vai treinar, com quem você vai treinar, quanto que eu tenho que separar financeiramente para alcançar o meu sonho. Depois que eu definir todas as opções, coloco no papel. Plano de ação. Defino metas e plano de ação é agenda. Eu tenho que colocar na agenda, eu tenho que cobrar. Então, no processo de coach, o coach tem que cobrar continuamente. Ele tem que ir atrás. Aqui que é a mentoria. Definir o plano de ação, volta para a última sessão, que é para falar o quê? Vamos analisar se essa pessoa efetivamente aprendeu a dar um rumo na tua vida, se ela teve autonomia, se ela soube ter mudanças de hábito, se ela está motivada a sair de casa. É como se fosse escovar os dentes, tomar banho. Todo dia ela já faz isso. Acabou o processo de coach. Então, o processo de coach, ele tem começo, meio e fim. Nesse aspecto, é recomendado que a cada sessão, especificamente essa metodologia, recomenda-se que seja feita a cada semana. Então, a gente está falando aqui num processo mais rápido, de 8 semanas. Olha que eu estou sendo assim bem otimista mesmo. Se a pessoa estiver muito motivada durante esse processo. Agora, se ela perceber que 8 semanas, aqui seria o mais rápido, né? O ideal é a cada 15 dias. Então é por isso que eu prometo que em 90 dias a pessoa consegue emagrecer, desde que ela cumpra todas as etapas. Se ela não cumprir uma das etapas, se ela não cumpriu as tarefas, efetivamente ela não vai conseguir emagrecer, ela não vai conseguir alcançar o seu sonho. Por isso que determinação, foco é o mais importante.